Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí mesmo em Gênesis, agora no capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, vamos ficar de pé em reverência à Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9, e diz assim a Bíblia Sagrada: São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento especial. Momento, Senhor, em que iremos meditar na tua santa e gloriosa palavra. Senhor, olha para nós nesse momento, contempla as nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos pecados, tira de nós todo o caminho mau e fala aos nossos corações, porque nós, os teus servos, precisamos te ouvir. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. E pedimos que a tua palavra também venha de encontro aos nossos anseios, às nossas necessidades, e que ela produza um efeito maravilhoso em nós, porque é para isso que eu creio que o Senhor a envia sobre nós nesta manhã. Te louvamos por tudo em nome de Jesus, e que todos digam amém. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, o mundo na época desse homem chamado Noé estava completamente perdido. A sociedade humana estava completamente corrompida. Estava mergulhada até o pescoço na maldade, na violência, na injustiça, na imoralidade, na corrupção e em todo tipo de pecado que você possa imaginar. Essa era a sociedade do tempo de Noé. Esse era o contexto de vida das pessoas no tempo em que Noé andou entre nós. Então você imagina, a gente contempla o nosso tempo, o tempo em que a gente vive hoje, e a gente se reporta lá à época de Noé, e o que a gente percebe é que só mudou a época. Quando a gente faz uma análise fria da sociedade humana hoje, a gente percebe que a gente está chegando, se aproximando da mesma condição que a sociedade da época de Noé vivia. Uma vida dissoluta, uma vida completamente aquém, completamente à parte daquilo que Deus desejava para o seu povo, do modo de vida que Deus sempre estabeleceu para o seu povo. Deus sempre requereu do seu povo, meus irmãos, um estilo de vida de santidade. Lá na Antiga Aliança você já vê a Bíblia dizendo isso: olha, sejam santos porque eu sou santo. Então Deus sempre requerendo do seu povo a vida de santidade, e a vida de santidade envolve inteireza e retidão de coração no trato com Deus, no serviço ao nosso Deus. Então, quando a gente deixa de observar essas coisas, a gente acaba se voltando para o outro lado. Quando a gente começa a deixar as coisas de Deus de lado, muitas vezes a gente se ilude achando que pelo fato de eu não viver as coisas de Deus, eu vou estar vivendo numa neutralidade. Isso não é verdade. Não existe neutralidade. Por exemplo, no mundo espiritual não há neutralidade. Ou nós vamos estar do lado de Deus, ou nós vamos estar do lado oposto ao lado em que Deus está. E há desejo de Deus que os seus, principalmente, de todo homem, ande ao seu lado, mas principalmente aqueles que são o seu povo, aqueles que são chamados e conhecidos pelo nome do Senhor. Então é desejo de Deus que nós sempre estejamos voltados para esse Deus. Para isso Deus libertou o povo lá do cativeiro do Egito, para que o povo pudesse andar ao lado de Deus, para que esse povo pudesse ir e adorar a Deus com todas as riquezas que receberam lá do Egito. Veja que coisa interessante. Mas o mundo então, na época de Noé, estava mergulhado num verdadeiro caos. E eu posso imaginar então
a tristeza do coração do nosso Deus ao ver o homem, a quem Ele criou com tanto amor, a quem Ele criou a sua imagem, a quem Ele criou a sua própria semelhança, mergulhado no caos completo. Todos nós sabemos que Deus, Ele não é uma força, Ele não é uma energia, como todas as pessoas, como muitas pessoas aí pelo mundo dizem, Deus é só uma energia, Deus é só um ectoplasma, é só um espectro. Não, Deus não é um espectro, Ele não é uma força, Ele é Deus, diga amém. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive da força, inclusive da energia. Foi Ele quem criou todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus? Então eu posso imaginar um Deus que cria tudo, e a coroa dessa criação é exatamente o homem, é exatamente o ser humano. E ele vê então a coroa dessa criação se perdendo de uma forma tão abrupta, de uma forma tão violenta, de uma forma tão desregrada. Eu imagino a tristeza que Deus deve sentir, porque Deus, além de ser Deus, Ele é uma pessoa, Ele tem sentimentos. Você pode dizer amém? Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e esses três, ou seja, essas três pessoas são uma só. Então Deus como pessoa, eu imagino como Deus deve ter se entristecido ao ver o homem perdido, ao ver o homem mergulhado nessa desgraça total do pecado, desse caos total que o próprio homem cavou com as suas próprias mãos. Então, meus queridos irmãos, exatamente por causa disso, ou seja, por causa do ser humano, Deus então resolve destruir a tudo e a todos. Você imagina, Deus construiu com tanto amor, você vê lá, você conhece o relato da criação, Deus constrói as coisas, Ele vê que tudo que Ele fez é bom, Ele vê que o homem que Ele fez é muito bom, e de repente há uma necessidade espiritual de Deus ter que destruir tudo aquilo que Ele criou, o homem e todos os seres que Ele havia criado, inclusive a terra. Mas acontece, meus irmãos, que Deus olha para a terra e ali Ele encontra um homem especial. Diga para quem está do seu lado, Deus ainda está à procura de pessoas especiais. Glória a Deus. E diz para o teu irmão, você pode ser essa pessoa especial que Deus está procurando. Diga aleluia. Deus olhou para cá e viu alguém especial, viu alguém diferente. Ele encontra então alguém que tomou uma decisão muito importante. Diga para o teu irmão, você precisa tomar decisões importantes na sua vida, decisões que agradem a Deus. E ele encontrou então essa pessoa que tomou uma decisão muito importante. Eu diria até que ele encontrou alguém que decidiu tomar a decisão mais importante da sua vida. Qual foi a decisão que esse homem tomou? A decisão de obedecer a Deus. Aleluia. Diga amém. Não existe decisão mais importante na vida de um ser humano do que a decisão de obedecer a Deus, meus irmãos. Aleluia! Sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. Então quando alguém toma essa decisão de obedecer a Deus, essa pessoa acha graça aos olhos de Deus, essa pessoa acha favor aos olhos de Deus. Diga glória a Deus. E este homem então era Noé. E a Bíblia diz exatamente isso acerca de Noé. A Bíblia diz nos versículos anteriores que nós lemos, por exemplo, no versículo 8, diz, porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Olha que coisa linda, ou seja, ele encontrou graça aos olhos de Deus, e por causa disso ele foi tremendamente abençoado. Tudo isso por causa de uma simples decisão, mas que certamente foi a decisão mais importante da vida daquele homem, a decisão mais importante da vida de Noé, e também é a decisão mais importante que eu e você podemos tomar na vida: obedecer a Deus. Meus irmãos, vir à casa de Deus, vir à igreja, não é sinônimo de obediência a Deus. Vimos à igreja porque temos que vir, não é verdade? Afinal, somos cristãos. E o que pensariam de nós se as pessoas nunca nos vissem nos dirigindo para a casa de Deus, nos dirigindo para a igreja? Como é que pode ser crente e não vai à igreja? Mas vir à igreja não é tudo. Vir à igreja não significa dizer que nós vivemos em total obediência a Deus. Obedecer a Deus é uma decisão que vai muito além de vir à igreja. Nós participamos da igreja, vimos até a igreja pelo fato de sermos obedientes a Deus, e é uma das coisas que Deus requer de nós, porque a Bíblia diz, não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns, ok? Então, a gente vem à igreja porque obedecemos a Deus, mas não obedecemos a Deus porque estamos numa igreja, nós estamos numa igreja por obediência a Deus, porque Ele nos mandou congregar. Então eu posso muito bem vir à igreja, obedecer a Deus em parte,
Quando eu venho à igreja, eu estou obedecendo a Deus em parte, mas eu não vivo a minha vida em parte. A minha vida com Deus precisa ser uma vida total, uma vida plena. Eu preciso me entregar plenamente a Deus. A entrega para Deus não é uma entrega parcial, não é uma entrega seletiva, é uma entrega plena, é uma entrega completa. Diga para o teu irmão, você precisa entregar a tua vida completamente a Deus. Ele quer a tua vida por completo. E entregar a vida por completo a Deus envolve obedecê-lo em tudo aquilo que Ele requer de nós. E esse homem fazia isso, Noé fazia isso. E a Bíblia diz que por causa disso, em um verdadeiro emaranhado de transgressões e de muitos pecados, sem se preocupar com nada e com ninguém. Todos ocupados somente com os prazeres da carne, cometendo todo tipo de torpeza. Imaginem quantas chacotas ele teve que aturar. Imaginem quantas coisas ele teve que ouvir e ficar quieto. Imagina, todo mundo dizendo para Noé, quando alguém via Noé buscando a Deus, ia lá, esse cara é doido, está totalmente fora do seu tempo. Hoje ninguém busca mais a Deus, e esse cara insiste em buscar a Deus. Eu imagino Noé sem um círculo de amizade, porque como é que Noé ia ter amigos no meio de uma sociedade perdida, ele sendo íntegro e justo aos olhos de Deus? Não teria como. E a Bíblia é clara quando ela diz que a inimizade do mundo é o quê? Se constitui inimizade contra Deus. Então não há como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Isso vale para qualquer época do ciclo de tempo do ser humano. Isso vale para qualquer tempo. Ninguém vai conseguir ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. E se o mundo está perdido, se o mundo está formado por pessoas nessa condição que as pessoas estavam no tempo de Noé, meus irmãos, tinha como ter amigos nesse meio não. Porque o homem acaba sendo influenciado pelo meio em que ele vive. Quando ele se envolve numa roda de escarnecedores. Não é isso que diz o Salmo 1? Pois é. O homem de Deus, a mulher de Deus, não se assenta na roda dos escarnecedores. Se assentar na roda quer dizer ser amigo das pessoas. Então, o homem e a mulher de Deus que quer manter sua integridade, se todo mundo está perdido, não tem como. Não tem como. O ser humano, apesar de, em alguns casos, ainda existirem pessoas boas, mas o ser humano, espiritualmente falando, o ser humano sem Deus, sem Jesus, ele está perdido, meus irmãos. E alguns deixam extravasar esse espírito da perdição. São exatamente aqueles que vivem dissolutamente, na imoralidade, em tudo que você ouviu aqui. Esses extravasam essa condição de morte espiritual e transpiram morte espiritual, ou seja, contaminam outras pessoas com esta morte espiritual através das suas atitudes e do seu modo de viver. Simples assim. Então, eu imagino a dificuldade de Noé. Certamente Noé não tinha amigos, olha que coisa interessante. Certamente Noé tinha dificuldade de se relacionar até com pessoas de sua própria família, a família mais distante, não a família imediata.
e ele tentando ali, no meio desse caos, continuar vivendo uma vida íntegra aos olhos de Deus e também aos olhos do homem. Então você imagina, como você, como único cristão do seu trabalho, você trabalhando no meio de pessoas pervertidas e você ali como único cristão tentando manter a sua integridade. Ou aquele jovem ou adolescente dentro de uma sala de aula onde só existe jovem e adolescente pervertido e ele ali tentando manter a sua integridade, tentando preservar a si mesmo. No caso de Noé, tentando preservar a si mesmo e também a sua família de todo aquele mal. Mas, meus queridos irmãos, Noé não se deixou influenciar pelo meio em que ele vivia. Diga amém. Ou seja, ele não aderiu à forma de viver daquelas pessoas. Ou seja, ele não se deixou influenciar por aquele estilo de vida, por aquela maneira que eles estavam vivendo. E a Bíblia diz que ele era justo e íntegro. Imagina que dificuldade, que homem especial. Imagina, que homem especial. Deus continua procurando homens e mulheres especiais. Diga amém. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 12:2. Romanos 12:2, abra sua Bíblia. Romanos 12:2, aleluia. Romanos 12, versículo 2. A primeira parte do versículo diz assim: não vos conformeis com este mundo. Esse está assim na sua versão. Em algumas versões está assim: não vos conformeis com este século, que é a mesma coisa, ou seja, com este tempo. Deixa eu ver na minha como é que está aqui. Romanos 12:2 está assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Na minha versão está assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Olha aí, ó, aleluia. Então Deus não quer que a gente seja influenciado, é isso que ele está dizendo. Não se deixe influenciar. Parafraseando isso aí, ele está dizendo: não se deixe influenciar pela sociedade humana corrompida, pela sociedade humana perdida. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Não deixe o mundo formar o teu caráter. É isso que ele está dizendo. Não deixe o mundo formar você. Não deixe o mundo conduzir os teus passos. Não deixe o mundo dominar a sua mente. É isso que ele está dizendo aqui. Porque quando a gente tem a mente dominada pelo mundo, o desfecho final é a perversão completa, como foi o caso da sociedade contemporânea de Noé. E Noé, meus queridos irmãos, heroicamente, bravamente, não se deixou contaminar, não se deixou se envolver, a ponto de Deus olhar para a humanidade e dizer: eu vou acabar com isso tudo, mas aquele camarada lá, ele continua sendo um justo no meio dessa sociedade perdida. Ele não deixou essa influência tomar conta, dominar o coração dele nem a mente dele. Esse é meu, era isso que ele estava dizendo. Aquele lá é meu, está todo mundo perdido, mas aquele lá é meu. Eu vou destruir todo mundo, mas aquele eu vou preservar, porque aquele me pertence e continua fiel. É isso que Deus espera de nós. Eu não sei se você se lembra que há uns 2 domingos atrás, no domingo passado, eu não me lembro, a gente falou aqui no Remanescente Fiel. A gente falou daqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia para reconstruir Jerusalém. A gente falou num número, 50 mil. 50 mil era uma minoria, mas eram os fiéis. A gente falou também de Elias, quando Deus fala para ele: rapaz, levanta, come e pega a estrada aí, porque tem mais 7 mil que não dobraram os joelhos para Baal. O que isso quer dizer? Que Deus sempre conta com o remanescente fiel, e no tempo de Noé só tinha ele, mais ninguém. Agora você veja. E hoje, quem é o remanescente fiel? Somos nós, é a igreja de Jesus Cristo, mas nós precisamos ser de direito e de fato, não apenas de palavras. Precisamos ser esse remanescente fiel, a ponto de Jesus olhar para cá, olhar para a igreja dele e dizer: ali estão aqueles que são íntegros e justos aos meus olhos. Ali estão aqueles que estão nesse momento encontrando graça aos meus olhos, encontrando o favor do Pai, porque se mantiveram íntegros em meio a uma sociedade perdida. Porque se você analisar o mundo ao nosso redor, você vai perceber que a nossa sociedade não está longe da sociedade do tempo de Noé, não. Então, meus irmãos, Deus vai sempre esperar isso de nós. O mundo ao nosso redor está experimentando o começo do caos. E eu acredito que muito em breve vai haver uma intervenção divina na sociedade humana. Porque tem um monte de coisa que a gente olha hoje e a gente diz: isso não tem jeito. Isso não tem jeito. Olha, a violência, você acha que humanamente falando tem jeito? Não tem jeito.
Você olha a pobreza, você acha que humanamente falando tem jeito? Algum líder mundial está interessado em realmente que uma maior parte da sua população saia da pobreza? Até porque o rico precisa do pobre para enriquecer cada vez mais. Então você acha que alguém tem interesse em que pobre melhore de vida? Não tem. Então não demora, Deus vai intervir na humanidade. A fazer, não sei se ele vai fazer como ele fez no tempo de Noé, eu acredito que não, porque Deus tem palavra, e ele disse que nunca mais destruiria o ser humano daquela forma, ok? E Deus tem palavra, ele fez uma aliança com Noé, inclusive, nesse quesito aí, né? Para não destruir mais o homem daquela maneira, botou até um sinal dessa aliança, que você conhece como arco-íris, ok? É o sinal da aliança que Deus fez com Noé, para não destruir mais o homem pelo dilúvio de águas. Mas alguma coisa ele vai fazer, porque ele é Deus, diga amém. E quando ele fizer isso, ele espera encontrar filhos e filhas que permaneçam íntegros, para que ele possa preservar e, através desses homens e mulheres, dar continuidade à grande obra de salvação que ele um dia começou. Você pode dizer glória a Deus? Por isso Deus está tão interessado em que a gente não venha aderir à forma de vida, o modo de vida desse mundo, meus irmãos. Às vezes você nunca se perguntou, não, por que Deus não quer que eu viva de acordo com o mundo? Primeiro, porque o mundo é mau. Primeiro, porque o mundo leva a passos largos para o lago de fogo. E segundo, porque Deus precisa que essa obra continue. Ainda tem muitas pessoas que vão ser alcançadas, você pode dizer amém? E essas pessoas serão alcançadas através da obra de Deus. Pode não ser alcançada através de mim e de você, mas vai ser alcançada através de obras de Deus, de igrejas espalhadas pelos 4 cantos dessa terra. E nós fazemos parte desse trabalho, de alcançar as pessoas, não tenha dúvida disso. Por isso que ele não quer que a gente viva no mesmo modelo que as pessoas do mundo. Então, esses justos que Deus espera encontrar hoje é a igreja de Jesus, diga amém. Não, você não entendeu. É a igreja de Jesus, diga amém. E a igreja somos nós, diga aleluia. Por isso a gente tem que viver da maneira que Deus estabeleceu para nós. E para isso Deus espera que nós o obedeçamos. Noé encontrou essa graça, esse favor aos olhos de Deus, exatamente porque ele obedeceu. Se você voltar lá e ler os versículos que antecedem o texto que nós lemos, você vai ver lá a Bíblia dizendo que Noé obedeceu a Deus em tudo que Deus mandou ele fazer, em tudo que Deus orientou, mesmo que aos olhos daquela sociedade ele estivesse sendo ridículo. Ridículo. Fazer uma barca, uma arca, uma caixa grande, para quê? Se não tem nem água para essa barca flutuar. Fazer uma barca no seco, numa região arenosa, para quê se não tem água aqui para essa barca flutuar? Esse cara é ridículo. Não, ele não era ridículo, ele era obediente. Se Deus mandou, ele estava fazendo. Então, quantas vezes Deus manda a gente fazer e a gente acha que é ridículo? Eu vou passar por ridículo, mas se Deus está mandando, seja ridículo, porque isso vai redundar em bênção para a tua vida. O desfecho vai ser milagre, o desfecho vai ser bênção, o desfecho vai ser você vendo a fidelidade de Deus alcançando a tua vida em todos os aspectos, diga aleluia. Mas para isso você precisa obedecer a Deus, faça a Ele o que fizer, mande Ele o que mandar, obedeça a Deus, diga amém. Segunda razão pela qual Noé decidiu obedecer a Deus, porque Noé andava com Deus, e quem anda com Deus, obedece a Deus. Versículo 9 lá do nosso texto de Gênesis 6 diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Então veja bem, Noé fazia questão de estar o tempo inteiro com Deus ao seu lado. Noé não pegou o nosso tempo, nós andamos com Deus dentro de nós, Noé não. Então dependia um esforço muito maior para que ele pudesse perceber a presença de Deus. Nós temos a convicção de que Deus está dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Jesus está dentro de nós e muitas vezes a gente não se apercebe disso. Imagine Noé, que não tinha esse privilégio de ser casa de Deus, de ser templo do Espírito Santo. Então ele precisava de um esforço muito maior para que pudesse andar com Deus. Então veja bem, quem é justo e íntegro de coração anda com Deus, diga aleluia. Não anda sozinho à mercê do mundo e de suas paixões carnais. Meus queridos irmãos, nós estamos aí vivendo dias terríveis, que antes se restringiam a 4 dias, agora não. Agora são 40 dias de carnaval. Veja a loucura que o homem faz, a insanidade da sociedade humana. Agora já não são 4 dias. São 40 dias de carnaval. Significa dizer que durante esses 40 dias a carne está em alta.
A carne está dominando toda a sociedade humana, com exceção dos cristãos, ou pelo menos deveria ser assim. É inadmissível a gente pensar que tem cristão por aí pulando carnaval em bloco, que tem cristão aí se voltando por essas paixões carnais que essa época oferece. Nós temos que viver separado dessas coisas. Afinal, Deus nos separou das impurezas. Porque, veja bem, carnaval, o próprio nome já diz, é a festa da carne. E nós não somos da carne. Diga para o teu irmão, nós não somos da carne. Veja o que diz a Bíblia aqui em João. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 6. João, capítulo 3, versículo 6. Veja o que Jesus declara aí. João, capítulo 3, no versículo 6, ele diz: o que é nascido da carne é o quê? E o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Nós nascemos da água e do Espírito, não nascemos da carne. Ele está falando de nascimento espiritual. Espiritualmente, nós nascemos da água e do Espírito, não nascemos da carne. Então ele diz que no contexto do mundo espiritual, o que é carne e o que é espírito é espírito. Então, por sermos espírito, nós temos que andar com Deus, aonde quer que nós estejamos, porque Deus é espírito, diga aleluia. Quem é da carne não pode andar com Deus, mas nós não somos da carne. O mundo ao nosso redor é só carne, é só corrupção. Eles não têm a Deus, não são tementes a Deus. Aleluia. Quem anda com Deus, meu irmão, obedece a Deus. Simples assim. Quem anda com Deus, obedece a Deus. Eu não sei se você se lembra, quando você era criança, quando você saía na rua com teu pai, aonde você ia, o seu filho tinha que ir. Não tinha essa do teu pai ir para aquela rua e você ir para outra rua. Não, eu vou pela outra rua, papai. E de preferência de mão dadas com seu pai, não é verdade? Na hora de atravessar a rua, o pai, se não estivesse ainda segurando a mão do filho, a primeira coisa que o pai fazia, da mão, segurava bem firme, para a criança não escapar, e atravessava a rua com ele, para ele não correr perigo, não era assim? Pois é, se tinha um abismo ali, o pai segurava da mão aqui, o papai, que ali é perigoso. É ou não é? Andar com o pai é assim. Então nós, para andar com Deus, temos que andar de mãos dadas, entre aspas, com Deus. Diga para o teu irmão, é para andar de mãos dadas com Deus, é para andar coladinho com Deus, onde quer que você for. Quem é justo e íntegro de coração com relação a Deus, anda assim, ó, anda com Deus. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus, diga amém. E quem anda com Deus obedece a Deus. Por isso que Noé obedecia a Deus em tudo. Diga para o teu irmão, é preciso obedecer a Deus, meu irmão. Fica ligado. Terceira razão pela qual ele decidiu obedecer a Deus, porque ele conhecia a justiça de Deus. Versículo 11 diz assim, do nosso texto de Gênesis 6, diz assim: resolvi, Deus falando, deixa eu ver o 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e tudo mais, como você já leu, e no 13 ele diz: então Deus disse a Noé, eu resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que destruirei juntamente com a terra. O que Deus estava dizendo? Noé, eu vou fazer justiça. É isso que Deus estava dizendo para ele. E no capítulo 7, no versículo 1, ele diz, o Senhor disse a Noé, Noé, entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Que coisa linda, meu irmão. Olha aí. Entra na arca, você e tua família, que família estava falando, a família imediata. Entra na arca, você e a tua família, porque você é um representante dessa família e você tem sido justo. Então eles são justos porque estão com você. Agora pega a tua família e entra na arca. Entra na arca, porque eu vou destruir o resto tudinho. Justiça ou injustiça? Justiça. Justiça. Quem não andava com Deus, quem estava vivendo absolutamente, estragando o gênero humano, ele destruiu. O justo não foi destruído, foi preservado. Deus fazendo justiça. Diga para o teu irmão, o nosso Deus é um Deus justo, meu irmão, aleluia. E Noé sabia disso, então certamente Noé não suportava mais viver no meio daquela sociedade tão corrompida, e Deus via isso no coração de Noé. Imagina Noé dizendo, como disse o profeta Abacuque, que eu não vejo a hora disso acabar. Eu imagino Noé dizendo para Deus, Deus, até quando essa maldade da humanidade vai durar? Até quando essa perdição da humanidade vai durar? Eu imagino Noé dizendo isso para Deus. Mas Noé sabia de uma coisa,
que o Deus a quem ele obedecia era Deus de justiça. Diga amém. O nosso Deus é um Deus de justiça. E ele sabia que em breve Deus se levantaria contra aquela geração. Aleluia. E eu digo para você sem medo de errar, em breve Deus vai se levantar contra essa geração. E pela sua soberania, Deus resolve trazer justiça no tempo de Noé. Deus sempre fará justiça em favor daqueles que lhe obedecem. Diga para você mesmo, Deus sempre fará justiça a meu favor se eu decidir obedecê-lo. E Noé sabia disso, e nós não podemos ignorar isso. Você sabe que o nosso Deus é justo e que em breve ele vai se levantar contra essa sociedade? Ou você acha que Deus não está atento a tudo que está acontecendo nesse mundo? Então, se você está sofrendo alguma injustiça por parte desse mundo, aquieta o teu coração, porque na hora certa Deus vai fazer justiça. E eu garanto para você que esse dia não está longe. Você pode dizer amém e aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso nós precisamos continuar obedecendo a Deus. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus não falha. Você já ouviu esse ditado lá fora? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Eu não concordo. A justiça de Deus vem na hora certa e não falha. Deus não se atrasa. Diga para o teu irmão, Deus não se atrasa. Existe um tempo, lá em Eclesiastes diz que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas acontecerem debaixo do sol. E quem vive debaixo do sol, diga amém. Glória a Deus. Então quem obedece a Deus experimenta a justiça de Deus. Uma outra razão pela qual Noé decidiu obedecer a Deus, porque Noé acreditava que tudo que Deus diz tem que acontecer. Diga amém. Diga para quem está pertinho de você, tudo que o nosso Deus fala acontece, meu irmão. Capítulo 7, versículo 10 de Gênesis, que é o nosso texto base, diz assim, 7, versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Aconteceu ou não aconteceu o que Deus tinha falado para Noé que ia acontecer? Noé, eu vou mandar o dilúvio, constrói a arca, entra você e tua família e os animais que eu vou te falar. E lá você vai estar protegido. Olha que coisa maravilhosa, diga aleluia. Deus anunciou, meu irmão, ele avisou, disse que haveria um dilúvio sobre toda a terra. E qual foi o resultado? Depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio sobre a terra. Ou seja, aquilo que Deus falou, aconteceu. Meus queridos irmãos, nós também temos que acreditar nas palavras que Deus tem falado para nós. Tudo que ele tem falado tem acontecido e vai continuar acontecendo, diga amém, exatamente como ele falou. Nós temos é que passar a acreditar mais em tudo aquilo que Deus tem falado para as nossas vidas, e às vezes parece que a gente acredita tão pouco, e às vezes parece que a gente nem acredita, ou parece que a gente não consegue identificar que é Deus que está falando com a gente. São tantas interferências na nossa mente, a gente deixa a nossa mente se impregnar com tantos conceitos do mundo, que a gente não consegue identificar a voz de Deus em meio a tantas outras vozes. Eu insisto num texto que é da Bíblia que diz, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que Jesus está dizendo? As minhas ovelhas conhecem a minha voz e por isso conseguem ouvi-la e compreendê-la. É isso que ele está dizendo. Ele não diz só ouvir no sentido de escutar. Esse verbo ouvir no original grego, ele tem um sentido mais amplo, não só de ouvir, não só de escutar, mas de entender aquilo que se está escutando. Então, quando Jesus diz isso, ele diz, as minhas ovelhas conhecem, entendem, percebem a minha voz. Olha aí que coisa linda. Então, meus irmãos, o que Deus tem falado com você, faça isso. Se Deus tem mandado você fazer alguma coisa, obedeça. A gente diz, eu não sei o que fazer nessa situação. Ouve a voz de Deus, bota teu joelho no chão. Ouça Deus falando com você, de alguma forma ele vai falar. Quando você estiver orando, acabar de orar, espera um pouco. E de repente Deus vai te responder ainda ali. E você precisa ouvir e identificar para que você possa então obedecer tudo que ele tem falado. E a sua vida vai ser uma bênção. Diga glória a Deus. Aleluia. A penúltima razão, porque Noé obedecia a Deus. Porque ele sabia que Deus nunca se esquece daqueles que o obedecem. Capítulo 8, versículo 1 aí de Gênesis, diz assim: então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele, aonde? Na arca. Então veja bem,
Deus mandou água do céu, a água inundou a terra, e Noé e a sua casa e aqueles animais estavam na arca. Por quê? Porque eles obedeceram a Deus. Quando Deus falou, agora entra na arca, ele pegou a sua família, pegou os animais e entrou na arca. Deus poderia ter deixado eles lá, não podia. No meio das águas do dilúvio, eles estão dentro da arca, estão protegidos, deixa eles para lá. Deus não podia ter feito isso, mas diz o texto que Deus se lembrou de Noé e de todos aqueles que estavam com ele. Glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus sempre se lembra dos seus. Diga aleluia. Deus não abandona os seus à deriva. Diga glória a Deus. Ele não se esquece dos que lhe obedecem, e ele se lembrou de Noé, e ele também vai lembrar de você, se você obedecê-lo. Aleluia. Se você ousar obedecer à voz de Deus e à vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, certamente você vai ver a glória de Deus. Ele não se esqueceu de Noé no meio do dilúvio, e ele também não vai se esquecer de você no meio desse problema. Diga, eu creio. Diga, eu recebo essa verdade na minha vida. Glória a Deus. E ele também sabia que o resultado da obediência a Deus é a bênção de Deus se manifestando na nossa vida. Veja o versículo 8, capítulo 8, no versículo 13, diz assim: aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Olha aí que coisa tremenda. As águas que estavam sobre a terra secaram. Agora veja bem o restante, diz assim: então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: agora sai da arca, Noé, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, todas as aves, todo o gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu então Noé com os seus filhos, a sua mulher e todos os animais, segundo as suas famílias. Versículo 20. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso existe ou não existe? Sabe por quê? Por causa da obediência de Noé, por causa da fidelidade daquele homem. Se você notou aqui no texto, assim que Noé saiu da arca e pisou em terra seca, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar a Deus, foi adorar a Deus através do sacrifício. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Noé só fez isso porque Noé era obediente a Deus, porque Noé era temente a Deus, porque Noé andava com Deus. E quem anda com Deus faz sacrifício. No nosso caso, sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, sacrifício de entrega de vida, sacrifício de obedecer à voz daquele que nos chamou, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso Deus. Se você prestou bem atenção, Noé tratou logo de honrar a Deus assim que pisou na terra firme. E diz a Bíblia que Deus o abençoou Noé e sua família, e deu a ele todas as coisas que eles precisavam para serem extremamente felizes e abençoados para sempre. Você pode dizer glória a Deus. Diz aqui, no capítulo 9, lá no versículo 3, tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Diga glória a Deus. Ou seja, tudo que eles precisariam, Deus estava dando para eles agora. Meus irmãos, creia, meu irmão e minha irmã, que a obediência a Deus sempre trará um bom desfecho para a nossa vida e sempre levará a um final feliz, a um final muito abençoado. Noé e sua casa experimentaram isso. Deus quer ver eu e você experimentando a mesma bênção, a mesma coisa. Deus não quer que nos falte nada, mas disso vai depender a nossa obediência, se nós vamos obedecer ou não a Deus na íntegra, e tudo aquilo que Ele tem requerido de nós. Noé é o maior exemplo de que ainda existem pessoas justas aos olhos de Deus, e a igreja de Jesus Cristo é esse povo da justiça, é esse povo justo que Deus espera abençoar. Não depende mais dele, agora só depende de nós. Você quer ver
todas as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a sua vida. Então faça como Noé. Se você prestou bem atenção, Deus mandou que eles entrassem na arca. E na arca Deus fez uma aliança entre ele e Noé. Por isso a arca é a arca da aliança. E eles estavam guardados exatamente na arca da aliança. Sabe o que simbolizava a arca da aliança? A própria presença de Deus. Então significa dizer que Noé, sua família e todos aqueles animais que ele mandou levar estavam guardados na presença do Senhor, na presença do Todo-Poderoso. É exatamente nesse lugar que ele quer que você e a sua família estejam. Mas eles só entraram ali porque Noé obedeceu. Amém? Então obedeça e esteja guardado na presença de Deus, você e toda a sua casa. Amém? Aplauda o nome dele e fique de pé, em nome de Jesus.